Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 11. Lute por sua família. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que uma vez sonhou em ser um grande artista, liderou os nazistas no maior roubo de arte da história. As forças alemãs saquearam milhares de pinturas, esculturas, artefatos e relíquias. O plano de Hitler era abrigar esses tesouros para si mesmo em um museu enorme e bonito que um dia construiria. Se não fosse por um grupo de forças aliadas chamado Monumentsmen, muitas dessas possessões da cultura europeia teriam sido perdidas com o fim do Terceiro Reich. Organizada como uma unidade militar aliada durante a guerra, este bando de cerca de 350 historiadores de artes, curadores de museus e professores procurou o material roubado. Quando a guerra terminou, os Monumentsmen ajudaram a rastrear e, por fim, devolver cerca de 5 milhões de objetos culturais e artísticos. Ao fazê-lo, ajudaram a preservar a cultura europeia para as gerações vindouras. Nos estágios iniciais de sua expedição de salvamento, os Monumentsmen receberam pouco ou nenhum respeito pelos soldados de combate. No entanto, esses homens e mulheres lutaram arduamente. Um homem na força-tarefa, o segundo-tenente Horimer, teve uma determinação incrível. Eu li como ele certa vez, ficou na frente de um castelo que estava na lista de monumentos protegidos. O prédio havia sido incendiado e 3 de suas 4 paredes derrubadas. O monumento mal estava de pé. Não passava de uma pilha de entulho, mas valia a pena lutar por ela. Horimer ouviu o ruído de um trator se aproximando. A máquina maciça trovejou em direção ao monumento protegido em uma missão de demolição. Ao se aproximar, Horimer pulou na frente do trator e ousadamente estendeu a mão, exigindo que o motorista parasse. Um comandante próximo correu e insistiu que o Monumentsman não tinha autoridade para comandar qualquer um ali. Em essência, o oficial argumentou: "Isso é bobagem, você está perdendo seu tempo. Não há nada aqui além de uma mera parede." Horimer não tinha intenção de recuar. Informando ao policial que ele havia tirado uma foto do que restava do prédio histórico, ele sustentou a proclamação do presidente Eisenhower sobre monumentos e guerra. Você quer passar o resto da sua turnê explicando por que essa demolição era uma necessidade militar, não uma conveniência? O oficial encarregado cedeu, e, embora devastado pela guerra, quebrado e arruinado, o que sobrou deste castelo foi salvo. Homens e mulheres protetores de monumentos. Eu quero que você pense em si mesmo como um homem ou uma mulher que se dedica à proteção de monumentos. Você recebeu tesouros valiosos para proteger. Seu casamento é um tesouro valioso. Seus filhos são tesouros valiosos. Seus entes queridos são tesouros valiosos. E Deus mandou você lutar por eles. Os tratores do inferno estão chegando. Eles estão vindo em sua direção para derrubar os muros quebrados da sua família. Você pode deixar o inimigo eliminá-los da face da terra, ou você pode ficar na frente daqueles que ama e dizer: "Em nome de Jesus eu vou lutar pela minha família." Não deixe o inferno levar seus tesouros. Sua família pode estar uma bagunça agora, mas Deus pode reconstruir o que foi quebrado ou destruído. Se você escolher lutar pela sua família, Deus lhe dará a vitória. Comece a sua luta. Se você quer amar como se nunca tivesse sido ferido, você vai ter que começar a lutar por sua família. Lembro-me de quando Deus disse a Neemias, na época um oficial de alto escalão em um país estrangeiro, para retornar à sua terra natal e reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava uma bagunça, em ruínas por causa de inúmeras batalhas. Neemias reuniu a liderança de Israel e começou a trabalhar. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: "Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos.
por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Neemias 4, 13 e 14. Inimigos estavam chegando para destruir as casas dos israelitas, seus casamentos e suas famílias. Mas Neemias não teve medo. Ele disse ao povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Ele disse ao povo para lutar. Lute por seus filhos, lute por suas filhas, lute por suas esposas, lute por seus lares, lute por suas famílias. É óbvio que o ataque de Satanás no século XXI está direcionado ao lar. Vale a pena lutar pelos valores que prezamos e pelos princípios divinos aos quais nos dedicamos. Se queremos ganhar nossas famílias para Deus, devemos fazer apenas uma coisa: lutar por elas. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Êxodo 14, 14. Eu amo o quadro que a Bíblia pinta do projeto de construção de Neemias. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade de seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Neemias 4, 15 a 18. Esses homens estavam construindo e lutando ao mesmo tempo. Eles tinham uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Vivemos em uma época em que devemos construir nossa família com uma mão e lutar com a outra. Quando Neemias tentou reconstruir muros que haviam sido derrubados, a oposição imediata veio contra ele. Sua família está sob ataque hoje? Quem sabe o seu filho não esteja servindo ao Senhor? Talvez alguém da sua família tenha um vício. Ou você não tenha falado com um ente querido por meses ou anos. Talvez a amargura ou falta de perdão esteja infectando sua família. Decida hoje que você não vai deixar o inimigo dominar sua família. Determine-se a lutar por isso. Não se contente em deixar o inferno tirar o tesouro daqueles que você ama. Preserve sua família. Lembre-se do que é importante. Assuma a responsabilidade por sua família. Decida não deixar que os ariates do inferno destruam você ou aqueles que você ama. Determine-se a não deixá-los perecer. Pegue uma espada em uma mão e diga: vou reconstruir e vou lutar até conseguir a vitória em minha própria casa. Aqui estão boas notícias, que de fato são boas notícias. Deus vai lutar por você. Neemias disse: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Neemias 4, 19 e 20. Deus vai lutar por você. Deus lutará por suas esposas, por seus maridos, por seus filhos, por suas filhas e por seus lares. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Veja Isaías 54, 17. Se você está determinado a manter sua família unida, a reconciliar relacionamentos que estão quebrados, a amar da maneira que Deus o ama, é melhor começar a lutar. Plano de batalha. Para lutar por sua família, você vai precisar de um plano de batalha. Leia para aprender 4 estratégias para reivindicar sua vitória. Estratégia 1. Examine as manchas. Quando Deus prometeu aos israelitas que um dia conquistariam a terra de Canaã, ele também assegurou que eles viveriam em lares que já haviam sido construídos. Levítico 14 oferece alguma instrução que Deus deu a Moisés e Arão sobre esses lares. Em essência, ele lhes disse: examine as manchas nas paredes. Veja Levítico 14, de 37 a 42. Aqui está o significado disso. Algumas das casas naquela área foram infectadas por uma praga de lepra. Os estudiosos acreditam que era uma consequência da idolatria predominante praticada pelos proprietários originais. Quando as nações pagãs souberam da fuga dos israelitas do Egito e como Deus milagrosamente os ajudou a escapar pelo Mar Vermelho,
eles ficaram com medo. Eles imaginaram que o povo de Israel iriam aparecer e conquistar suas terras também. Na esperança de proteger suas posses mais preciosas, ídolos feitos de prata e ouro, eles enterraram essas estátuas na parede, sob o piso e atrás das pedras em suas casas. Quando os israelitas se aproximaram, Deus advertiu as pessoas para examinarem as paredes. Se aparecessem manchas avermelhadas ou esverdeadas, era um sinal de que a casa estava contaminada. Não se tratava de algo possível de ser retirado com água e sabão ou alvejante. Era uma séria questão espiritual que precisava ser tratada de forma espiritual. Um sacerdote inspecionava a casa e, se necessário, removia as pedras afetadas e colocava pedras novas em seu lugar. Se as manchas começassem a se espalhar pela casa, a casa teria que ser condenada. A tradução Almeida Corrigida Fiel se refere à anomalia como lepra, roedora, versículo 44. Poderia dizer lepra corrosiva. Deus não queria que seus filhos vivessem em lares espiritualmente condenados. A primeira tarefa deles no plano de batalha era a seguinte: tome algum tempo e avalie as condições da sua casa. Eu não estou falando do tapete desbotado, do novo deck ou da pintura descascadas. Eu estou falando da condição espiritual da sua casa. Ela está impregnada de amargura, raiva, muitas gritarias, batidas de portas, brigas constantes. Se você disser sim a qualquer uma dessas, considere-as como manchas em suas paredes. Olha, nenhuma família é perfeita. Estresse, tensão e conflitos são comuns a todas. Seu ambiente familiar nem sempre ficará cheio de sorrisos, risadas e abraços do nascer ao pôr do sol. As manchas que Deus quer que você remova é a constante briga que está prejudicando seus relacionamentos. A batalha interminável entre você e seu filho rebelde. As semanas que passam em que você e seu cônjuge mal falam um com o outro. As acusações injustificadas que saem de sua boca e abrem outra brecha em seu relacionamento já fragilizado. Se isso soar esmagador, coragem. Jesus pode limpar sua casa, mas primeiro você tem uma coisa para fazer. Se você deseja ser vitorioso na luta pela sua família, é hora de assumir a responsabilidade. Pense sobre essas questões. Você está comprometido acerca de suas atividades? Você está comprometido acerca das pessoas com quem você sai? Trabalhar, sair depois do trabalho ou dos videogames se torna mais importante do que passar tempo com Deus? Você está tendo conversas com amigos que muitas vezes se transformam em fofoca? Você tolera a rebelião? A disciplina é inexistente em sua casa? Você permite que seus filhos vão para festas e durmam fora sem ficar aonde eles estão ou se algum pai está presente? Você está pesquisando coisas na internet que você sabe que não deveria? Ou assistindo os recursos de pay-per-view que você não tem o direito de assistir? Você está proferindo bênçãos ou maldições sobre sua família? Os vícios apodrecem sua casa? Você luta com a falta de perdão? O álcool ou qualquer outra substância, ilícita ou não, tem poder sobre você? Remova as manchas. Defina um padrão certo em sua casa. Livre-se da sujeira e da conversa fiada. Fique atento ao que está acontecendo com seus filhos. Permita que Deus limpe seu espírito e liberte você. Que Ele remova a amargura e substitua por alegria. Que Ele remova a raiva e substitua por paz. E que Ele remova o desprezo e o substitua por amor. Deus pode tomar uma família partida e uni-la novamente. Depois de meditar sobre as perguntas de autorreflexão que fiz anteriormente e de investir tempo em oração pedindo para Deus renovar um espírito correto dentro de você, siga esses 3 passos para começar a remover as manchas de sua casa. 1. Unja sua casa. Quando você unge sua casa e sua família, você está dizendo ao Espírito Santo que ele é bem-vindo. 2. Profira uma bênção sobre a sua casa. Este é um dever. Aqui está uma boa palavra para a sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Números 6, versículo 24 a 26. 3.
Sirva a comunhão em sua casa. Meu amigo de longa data, Perry Stone, escreveu um livro chamado The Meal That Heals, A Refeição que Cura. É isso que a comunhão faz, ela cura. É quase impossível discutir se você sabe que vai se unir como família e compartilhar a comunhão. Estratégia número 2. Comprometa-se em seus compromissos. Se você quer paz na sua casa, se você quer um casamento duradouro, se você quer que as gerações de famílias continuem a servir ao Senhor, comprometa seu caminho em Deus. Não vacile em sua fé, não negocie seus padrões. Defina as prioridades certas para você e para seus entes queridos. Jeremias 6,16 nos dá alguns bons conselhos. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Pergunte pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Não deixe a cultura definir ou influenciar sua identidade, seus valores ou sua família. Ao criar sua família, estabeleça em seu coração que você e seus entes queridos estarão comprometidos com Deus. Vocês irão à igreja juntos, lerão a Bíblia juntos e serão uma família honrada por Deus. Vocês podem brigar, fazer barulho, se enfurecer, fazer bico, ficar amargurados ou falar mais palavras um com o outro de vez em quando. Mas quando tudo estiver dito e feito, determinem permanecer em compromisso com Deus. Lembre-se de quem está ao lado de vocês, lutando por vocês, e sempre sejam rápidos em perdoar. A maioria de nós conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Veja Atos 13:22. Deus tinha muitas coisas boas a dizer sobre esse homem, embora ele não fosse um homem perfeito, nem sempre entendia suas prioridades. De fato, lemos em 1ª Carta de Reis 15, versículo 5, que Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, a Hitita. Urias foi um dos guerreiros de Davi. Ele foi até listado, como escrevi antes, na genealogia de Jesus como marido de Batesseba. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não só teve um caso com a mulher de Urias, Batesseba, como também planejou matar Urias para encobrir a própria falha. Havia algo sobre Urias a qual Deus ficou atraído e não pôde ignorar. Ele impressionou a Deus. Quando comecei a estudar esse homem, observei que Urias tinha um espírito de lealdade. Creio que é por isso que Deus continuou a mencioná-lo repetidas vezes. Lealdade ou comprometimento é um conceito poderoso. Nós também impressionamos Deus quando estamos comprometidos com Ele, com a igreja, com nossos casamentos e nossos lares. Você provavelmente sabe que Davi teve um caso com Batseba. Você pode ler o relato em 2ª Carta de Samuel, capítulo 11. Ela ficou grávida nesse encontro. Imediatamente, Davi imaginou uma solução para esse erro. Ele iria encobrir o que havia feito. Ele mandou chamar Urias, que estava no campo de batalha. Você lutou bem por mim, disse Davi a Urias, porque você não faz uma pausa. Vá para casa e fique com sua esposa. Davi achava que tinha tudo planejado, mas ele não percebeu que Urias era um homem de lealdade. Urias não foi para casa. Ele se sentiu culpado porque seus companheiros estavam lutando na linha de frente e ele não estava com eles. Então ele dormiu perto da porta do palácio com os servos do rei. O rei tentou novamente na noite seguinte. Davi deixou o homem bêbado, esperando que a bebida o fizesse se sentir apaixonado, estimulando a ir para casa e dormir com sua esposa. Mas isso também não aconteceu. Engraçado, Urias tinha mais convicção quando estava bêbado do que a maioria das pessoas sóbrias. Como você explica isso? O espírito de lealdade. Urias era um homem comprometido. Ele era leal no campo de batalha, em sua casa e em suas convicções com Deus. Davi, por outro lado, ainda estava tentando fugir do pecado. Confrontado com a perspectiva de seu pecado ser exposto, ele decidiu que não tinha outra opção a não ser mandar matar Urias.
Ele mandou o homem de volta às dores da batalha, atribuindo-lhe a tarefa de levar uma carta ao comandante. Urias não tinha ideia de que ele estava segurando em sua mão sua própria sentença de morte. No documento, Davi exigiu que Urias fosse enviado às linhas de frente para que fosse ferido e morresse, segundo a carta de Samuel 11:15. E foi exatamente isso que aconteceu. Você pode se encontrar em uma situação em que você não deveria estar, mas se você tem o suficiente da palavra de Deus, você não vai pecar. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos justos os guia. E no Salmo 119, versículo 11, lemos: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a vida familiar fica difícil, uma tentação vai aparecer para lhe fazer desistir, perder-se ou falhar. Talvez você esteja cansado de brigar com seus filhos ou com seus cônjuge. Ou você esteja em um momento financeiro difícil. Talvez o estresse do trabalho esteja pesando. Há algo a ser dito sobre ser leal em tempos difíceis. Comprometa-se com as promessas que você fez para a sua família. Esforce-se para ser fiel em todas as áreas da sua vida. Evite o sedutor. Resista ao espírito de destruição dos lares. Lembre-se da aliança de casamento que você fez. Não brinque com mensagens de texto sedutoras. Fuja da tentação. Não vá a lugares que você não deveria. Invista em sua família. Brinque com seus filhos. Envolva-se na vida dos seus filhos. Leve seu filho ao jogo de futebol. Leve sua filha às compras. Diga e faça coisas que trarão honra à sua família. Thomas Carlyle escreveu algo profundamente verdadeiro. Convicção é útil até converter-se em conduta. Quer saber a profundidade do seu caráter? Siga com os compromissos que você já assumiu. Não apenas fale sobre isso, faça. Estratégia número 3. Viva suas convicções. Um homem na Bíblia decifrou o código sobre como perpetuar a fé por meio de múltiplas gerações de famílias. Ele era um homem com convicções, mais do que isso, ele as vivia. Jonadab é mencionado pela primeira vez em 2ª Carta de Reis, capítulo 10. Ele se tornou o braço direito de Jeú, um homem encarregado por Eliseu de assumir o trono de Israel e acabar com a idolatria na nação, reinstituindo a adoração ao único Deus. Ele era perfeito para o trabalho, pois ele tinha grande zelo pela santidade de Deus. Ele se opunha à religião da época e se recusou a deixar a idolatria penetrar em sua vida familiar. Jonadab não estava interessado em apenas brincar de igreja. Suas ações refletiam suas convicções. Jonadab sabia o quão poderosos eram as ideologias seculares. Então ele intencionalmente estruturou sua vida familiar em torno do seu relacionamento com Deus, não dos caprichos ou desejos fugazes da cultura. Ele decidiu não permitir que a falha espiritual entrasse em sua casa. Para esse fim, Jonadab estabeleceu algumas regras. Ele não permitia que ninguém em sua casa bebesse álcool, e esse não foi um mandamento ordenado por Deus, mas Jonadab era um homem sábio. Ele sabia que o excesso de bebida poderia muitas vezes ser um portal para o comportamento tolo e até mesmo para o pecado. Avançando 240 anos, encontramos a profundidade da influência desse pai. Suas convicções se estenderam por pelo menos 6 gerações, pois lemos sobre sua linhagem de filhos em Jeremias, capítulo 35. Não deixe que os nomes complicados dessa passagem lhe engane. Acompanhe-me. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busqueis Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã.
Anã, filho de Guidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maezéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou no nosso antepassado de Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Jeremias 35, de 1 a 10. Por 6 gerações, os homens da família de Jonadab mantiveram as convicções que seu tataravô havia estabelecido para sua família. Isso não é incrível? Jonadab estabeleceu um padrão celestial para sua família. Esse não era o padrão de seu vizinho. Não era o padrão de seu pai na outra casa. Certamente não era o padrão de Hollywood. Ele separou sua família para Deus e 240 anos depois, seus descendentes viviam por esses mesmos princípios. Precisamos identificar as coisas em nossas vidas e em nossas famílias que não glorificam a Deus. Então devemos ousadamente removê-las de nossos lares. Não para seguir um conjunto de regras, mas para proteger ferozmente aqueles que amamos. É assim que criamos uma herança espiritual. É assim que passamos as vestes da fé. É preciso mães fortes, é preciso pais fortes. É preciso homens e mulheres corajosos que estejam dispostos a dizer sim a Deus, a consagrar a si mesmos, suas famílias e lares. Admito que, embora eu me esforce para ser um bom pai, às vezes eu falho. Eu cometi erros, eu já falei palavras das quais me arrependi, mas continuei tentando e ainda faço isso. Eu posso cair amanhã, mas eu vou voltar. Vou continuar em pé porque escolho lutar pelo futuro dos meus filhos, dos filhos deles e das futuras gerações. Todos precisamos ser melhores em dizer não. Diga não à bebida, às drogas e a certos filmes. Diga não a almoços inofensivos com colegas do sexo oposto. Diga não às fofocas e a toda forma de conversa lasciva. Diga não a deixar seus filhos saírem com quem quiserem ou irem onde quiserem. A coisa mais legal na vida de Jonadab é o que Deus prometeu porque ele aderiu às suas convicções. Deus disse: por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Jeremias 35, versículo 19. Em linguagem simples, todo descendente de Jonadab me servirá. Que promessa, que Deus! Não importa como a sociedade ou a cultura mude a cada geração, nosso Pai Celestial pode abençoar aqueles que escolhem estabelecer um padrão em suas casas e lutar pelas almas das futuras gerações. Sua casa pode ser abençoada, ter paz e alegria. O favor de Deus pode vir em sua morada, mas você tem que lançar fora as coisas em seu coração, com os quais você sabe que Deus não está satisfeito, e jogá-las para fora do mundo. Viva pelas suas convicções, recuse a ignomínia. Escreva a mensagem de Josué 24:15 em seu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estratégia 4. Lute pelo que sobrou. Eu me pergunto se você sofreu uma perda. Talvez seu marido tenha acabado de lhe abandonar, quem sabe um dos seus filhos faleceu em um trágico acidente de carro, ou seu adolescente tenha fugido. Talvez alguém que você ama tenha cometido suicídio. Eu quero que você leia as próximas palavras com cuidado e atenção.
Deus ainda é o Deus daquilo que restou. Você pode sentir que isso não seja verdade, mas se você se apegar à sua fé, Deus vai usar os escombros, as lágrimas e a mágoa para um propósito maior. Amós, em capítulo 3, versículo 12, pinta uma grande imagem, embora quando você a lê pela primeira vez, possa parecer estranha. Assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com um canto de cama e um pedaço de cama. Uma bela alegoria está sendo pintada na primeira parte desta passagem. Um leão devorou um cordeiro, e a única coisa que restou para o pastor salvar foi um pedaço de orelha e 2 pernas. Não importava o quanto o cordeiro estivesse ferido, ou se o que restou não tivesse valor. O pastor lutou pelo que restou. Para ele, os restos eram significativos. Eles importavam, eles tinham um propósito, valia a pena redimi-los. Se você está ferido, sobrecarregado por problemas ou lutando por conflitos familiares, ainda não acabou. Você pode não ter o que costumava ter. Sua vida pode parecer diferente, mas você não está acabado. Se você ainda tem um ouvido para ouvir e uma perna para ficar em pé, você pode permanecer na palavra de Deus. Você pode encontrar esperança na promessa de que o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Jó, capítulo 8, versículo 7. Quando o inferno tenta dizimar o relacionamento com seus entes queridos, é fácil deixar os tratores chegarem para derrubar os muros quebrados que mal ficaram de pé. Mas lembre-se, você é um homem ou mulher que restaura monumentos. Você se levanta e luta pelo que resta. Você pode olhar para sua família hoje e ver uma casa devastada pela guerra. Lute pelo que sobrou. Se um dos seus filhos foi morto em um acidente horrível, lute pelo que sobrou. Se uma tragédia sem sentido tentou roubar toda a esperança em seu coração, lute pelo que sobrou. Você sabia que os muros que Neemias construiu ainda estão de pé hoje? Por isso que é importante lutar pela sua família. Lute, ore, jejue e continue fazendo isso. Se você não desiste da sua família, seus muros permanecerão por gerações. Lute pelo que sobrou e Deus lutará por você. Fale novamente, ore novamente, tente novamente, perdoe novamente, entenda a mão novamente, estenda a mão novamente. Vá jantar novamente, recuse-se a desistir, recuse-se a permitir que a depressão, a preocupação, a ansiedade e a frustração superem você. Preencha seu vale com a oração, preencha-o com louvor, preencha-o com as escrituras. O milagre não é encontrado no que foi perdido, o milagre é encontrado no que sobrou. A grande ideia: lute pela sua família.